Fala, meus amores, estou de volta e agora nessa aula você vai aprender meu carro-chefe, hein? Cestinha chocolatuda, especialmente aqui para vocês. Gente, essa sobremesa vende-se muito nas lojas físicas, delivery, o pessoal gosta bastante e a combinação perfeita do morango com chocolate, quem não gosta, não é mesmo? Então vamos lá! Para essa receita, nessa primeira etapa, eu vou utilizar essas cestinhas de biscoito, feitas de biscoito, que é cestinha para sorvete, né? Então, eu utilizo ela e eu vou selar, né, com a nossa cobertura de chocolate para que ela permaneça crocante e não passe umidade do recheio para nossa cestinha, tá bom? É muito importante que eu tire ela da embalagem só quando agora, por exemplo, eu vou banhar, eu tiro da embalagem. Se ela ficar exposta à umidade, ela vai perder a crocância, ela vai ficar bem murcha, né? Então, não é o nosso objetivo. Então, eu tenho que ficar bem atenta a esse detalhe. E para dar o banho nela, né? Nada mais, nada menos do que a cobertura fracionada, né? A Premium da Mavalério. E o que é bem legal na cobertura da Mavalério é que além dela ser bem fluida e render bastante, ela contém o líquor do cacau. E isso faz com que o sabor do cacau seja mais intenso e presente. Tem algumas coberturas no mercado que elas são grossas, né, pesadas. Então, quando você vai banhar ou pão de mel ou cone, cestinha, fica um absurdo ali, vai muita cobertura. E a da Mavalério, né, por ser fluida, ela rende muito, então ajuda bastante no valor final do nosso produto, tá? Então aqui eu estou utilizando a meia amargo, que eu gosto bastante. Também temos na versão ao leite, blend. O que seria a blend, Ana? É uma mistura da cobertura ao leite com a meia amargo, tá? Então tem a blend ao leite, meia amarga e também tem a amarga, olha só. Essa amarga, ela é destaque, né, da Mavalério, um produto diferenciado, ela é mais escura, mais intensa e assim, para quem não gosta de doces, muito doce, né, muito açucarado, ela é perfeita, tá bom? Então eu vou derreter agora a minha cobertura, estou utilizando aqui 500 gramas, certo? Vou levar no micro-ondas, potência normal, potência 100 mesmo, por 1 minuto. Então eu dou o primeiro tempo e eu vou passando as instruções para você que ainda nunca derreteu o chocolate, para você não ter nenhuma dúvida, ok? Prontinho, fiz o primeiro tempo, né, de 1 minuto. O que eu tenho que ficar atento quando eu vou trabalhar com cobertura, né, é o fato do recipiente. Eu tô derretendo aqui num recipiente de vidro. O que acontece? O vidro, ele retém calor. Então eu tenho que ficar bem atenta para não queimar essa cobertura, certo? Então, qual que é o erro, né, da maioria das pessoas na hora de derreter? Eu coloquei lá no micro-ondas por 1 minutinho. Ah, tirei do micro-ondas e tá inteiro ainda, Ana. Tá aqui, as moedinhas estão todas feitas. Daí eu vou lá e coloco mais 1 minuto. É aí que vai queimar a minha cobertura, certo? Por quê? Porque no micro-ondas o calor, ele vem de dentro para fora. Então, se eu não misturo para espalhar esse calor, vai superaquecer e vai queimar a minha cobertura. Isso vai deixar ela uma cobertura opaca, grossa, né? Isso se queimar mesmo, você não consegue utilizar, tá? Então é muito importante que a cada pausa eu misture bem essa cobertura para que o calor se espalhe, ok? Então eu vou misturar aqui a minha, ó. Então não precisa necessariamente derreter, né, no recipiente de vidro, pode ser de plástico também, apropriado para o micro-ondas, mas o que eu tenho que ter em mente é que toda vez, né, que eu vou fazer uma pausa aqui, antes de ir para o segundo tempo, eu misturo bem para espalhar o calor e derreter, tá vendo? Aqui já derreteu bem mais do que quando saiu do micro-ondas. Então agora eu vou voltar para o micro-ondas com mais um tempo, porém agora de 30 segundos, na potência 100 mesmo, ok? Vamos lá? Segundo tempo, e olha só como já está totalmente derretida a minha cobertura. Olha o tanto que ela fica fluida, facilitando bastante o meu trabalho na hora do banho. Olha só. Então ela está totalmente aqui derretida e eu vou começar a banhar a minha cestinha. É muito importante que eu não ultrapasse a temperatura. Se você tiver termômetro, mesmo que seja a cobertura fracionada, ela não pode passar de 50 graus.
Quando eu superaqueço, né, ela acima de 50 graus, eu vou acabar queimando e danificando a qualidade da cobertura, tá? Às vezes, muitas pessoas compram e falam assim, eu não gostei dessa cobertura, ela ficou grossa. Não é a cobertura que é grossa, é você que não soube derreter da maneira correta e estragou seu produto, tá? Então, pra gente não ter desperdício, é muito importante a gente entender a técnica. E também, se essa cobertura estiver muito quente, a hora que esse biscoito aqui da cestinha entrar em contato, também ele vai perder a crocância, tá? Então, o ideal, a temperatura ideal para eu estar banhando é entre 35 e 37 graus, certo? Se você não tem termômetro, é só você colocar um pouquinho da cobertura aqui nessa parte interna do pulso, tá numa temperatura amena, uma temperatura ambiente, você pode estar banhando a cestinha, certo? Então, para banhar a cestinha aqui, tem dois processos, né? Eu sempre tenho que banhar a parte de dentro e a parte de fora, né? Para que ela permaneça crocante por mais tempo. Então, eu vou começar aqui pela parte de dentro. Eu venho com a colher e vou espalhando a minha cobertura. E com a colher também eu vou retirando o excesso. Se eu deixar muito grosso, né, muita espessa a camada de chocolate, ela vai acabar ficando, além de enjoativa, muito cara, né? Então eu preciso selar, o chocolate vai fazer com que eu sele a minha cestinha, porém eu vou retirando o excesso para não ficar muito lá dentro. Com a colher eu venho tirando o excesso. Então, depois que eu banhei ela aqui por dentro, eu vou deixar ela secando. Se você tiver uma grade, pode também. Você vai deixar ela viradinha para baixo para escorrer o excesso, tá? Então, o que eu gosto de fazer na linha de produção? Primeiro, eu vou banhando toda a parte de dentro. Depois, eu vou banhando toda a parte de fora, que daí fica mais rápido. Porque se você banhar os dois ao mesmo tempo, vai melar a mão, vai fazer uma sujeira, tá? Então, eu gosto de fazer nessas duas etapas. Então aqui, né, eu vou deixar viradinho para ela já ir secando. Gente, quando o ambiente é climatizado, nem precisa levar na geladeira. No próprio ambiente ela já vai secando e tá tudo ok. Se você não estiver no ambiente climatizado, você banha e leva na geladeira. Mas presta atenção, é bem rapidinho, uns 3 minutinhos até secar. Se você deixa um tempo excessivo na geladeira, ela vai rachar, porque o chocolate vai contrair e vai trincar a sua cestinha, então você vai perder, tá? Então é o tempo necessário para secar. E se tiver num ambiente com ar-condicionado, ela vai secar aqui mesmo, na bancada, tá? Então essa é a forma que eu banho ela por dentro e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para banhar ela por fora. Então por fora eu venho aqui, seguro aqui na parte de dentro. Eu vou mergulhar ela aqui na minha cobertura. Levanto e tiro o excesso. Se eu não tiro o excesso, ela fica mais dura para morder mesmo, né? Então, é muito importante a gente tirar o excesso aqui com a colher, tá? Tem gente que faz com pincel, eu não gosto do acabamento, eu prefiro com a colher. Acho que ele fica mais homogêneo, assim. E eu vou deixar aqui secando pra gente ir para a próxima etapa e fazer o recheio dessa cestinha. Vamos falar um pouco sobre o armazenamento das cestinhas. Ela dessa forma, sequinha, como essas que eu já deixei aqui banhada e selada para vocês, eu posso armazenar em saco para congelar e deixar em temperatura ambiente. Não levo na geladeira, deixo em temperatura ambiente até 15 dias, ela permanece crocante, tá? Então é muito interessante eu fazer isso para adiantar minha produção. Então você que quer montar o seu delivery, não necessariamente você já precisa deixar as suas cestinhas todas montadas, porque se você não vender, você vai perder esse produto. Então você tira um dia da semana, organiza sua produção, deixa todas as cestinhas banhadas. Então saiu o pedido, você tá o seu mousse lá guardadinho, tá o morango, você vai e monta na hora, entrega fresquinho para o seu cliente e não vai ter perda, porque até 15 dias tranquilamente você consegue manter a crocância dessa cestinha. Importante que ela esteja bem vedada, tá bom? Então agora vou dar uma ajeitadinha por aqui e a gente vai voltar com a nossa mousse de chocolate. Prontinho, já organizei aqui e agora eu vou ensinar para vocês um mousse de chocolate super prático, com um custo baixo e delicioso para você rechear a cestinha. Para essa receita, a gente vai precisar de 400 gramas de doce de leite, pode ser ele industrializado ou pode cozinhar o leite condensado, tá bom? 300 gramas de creme de leite, 17% de gordura,
40 gramas de chocolate em pó 50% Mavalério, 25 gramas de emulsificante para sorvete, 5 ml do aroma de baunilha escuro da Mavalério. Então, essa receita é super prática, a gente vai colocar os ingredientes na batedeira até dobrar o volume, tá bom? Vamos lá. Vou começar aqui pelo doce de leite. Creme de leite. Pode também ser o creme culinário, tá? Chocolate em pó, 50%. E o emulsificante para sorvete. Vou colocar tudo junto. E agora eu vou adicionar o aroma de baunilha. Eu vou misturar aqui antes de levar para a batedeira para não espalhar tanto chocolate. Então eu inicio aqui com a velocidade baixa para média. E agora, a hora que ele está bem misturado, eu aumento a velocidade e deixo aí mais uns 2 minutinhos até ele crescer bem. E é bem importante que aqui com a espátula de silicone eu venho misturando bem no fundo, porque às vezes fica uma parte, né, sem mexer direitinho. Então eu venho aqui, ó, misturando bem. Para essa mousse ficar mais consistente, eu indico que você leve na geladeira pelo menos por 1 hora. Aí ela vai ficar mais firminha, porém você já pode rechear desse jeito mesmo, tá? Olha só. A validade só dessa mousse, ela é até 10 dias refrigerado, tá? Bem tampadinha, bem vedada, até 10 dias tranquilamente. E isso vai facilitar muito o seu processo de montagem. Faz a sua mousse, deixa ela lá guardadinha na geladeira e daí você vai montando conforme a sua demanda. Vou tirar a batedeira e organizar minha bancada e a gente já volta com a montagem. Então agora, vamos montar essa cestinha que eu já tô aqui com água na boca só de pensar. Então eu vou utilizar aqui a minha cestinha que já foi banhada, né, por dentro e por fora. E eu vou vir aqui com o meu mousse. Eu coloco mais ou menos a metade, pela metade da cestinha, porque eu vou colocar o morango aqui dentro, então o mousse vai subir. Os morangos já estão higienizados, lembrando, né, que a melhor forma para você higienizar o morango para a gente usar aqui na confeitaria é você higienizando ele. Não dá para deixar ele de molho como sugere as regras, né? Porque senão ele absorve toda a água e acaba estragando com muita facilidade o doce, tá? Então eu higienizo com álcool de cereais e daí fica ótimo para a gente estar colocando no nosso doce. E aqui eu não vou cortar essa parte da folhinha. Quando eu corto, eu vou abrir uma porta aqui para o meu morango e ele vai ficar vazando água. Isso faz com que diminua muito a validade do meu doce. Então, ó, eu vou só tirar a folhinha. Eu tiro com a mão mesmo, nada de cortar, tá? Que daí o morango vai inteiro aqui, ó. Tiro a folhinha. E agora a gente vai utilizar aqui, para dar o acabamento, o brigadeiro no ponto de recheio que eu ensinei para vocês esse ponto na aula anterior. Olha só como ele fica cremoso e fica maravilhoso aqui para a gente decorar a nossa cestinha. E eu vou utilizar aqui a manga, né, de confeitar. Estou utilizando a manga da Wilton, eu gosto bastante porque ela é bem resistente e ela não tem aquela rebarba lateral que a maioria tem e acaba estourando e vazando todo o recheio. Ela é bem resistente, eu uso bastante na minha produção. E eu vou utilizar para decorar o bico queridinho dos confeiteiros e confeiteiras, que é um M da Wilton, tá? Ele é o pitanga aberto, né? Ele é super versátil. Então eu gosto de colocar aqui dentro da manga. Eu empurro ele até o limite, né, aqui, e aqui eu volto com ele um pouquinho e eu corto a ponta. Aí ele fica certinho, bem justinho no meu bico. Olha esse brigadeiro, a cremosidade, gente, fica uma combinação incrível. E agora eu vou fazer movimentos circulares, fazendo rosetas com esse brigadeiro. Olha a perfeição desse ponto que ficou o brigadeiro, que eu consigo trabalhar com o bico. Agora eu vou mostrar de pertinho aqui para vocês, ó. Olha que roseta perfeita
com esse brigadeiro e com o bico, né, um M, que fica lindo. Agora aqui no meio eu vou colocar os flocos, sabor chocolate, e agora eu venho com a decoração. Colocar uns moranguinhos aqui do lado pra gente decorar nosso prato. E olha que coisa mais linda ficou aqui a nossa cestinha chocolatuda. Validade desse produto: até 3 dias refrigerado, tá? Por quê? Porque o morango tá inteiro. Por isso que eu aconselho você colocar a decoração só na hora, né, de servir, ou então você precisa talvez trocar esse morango que tá cortado. Como o morango de dentro tá inteiro, ele aguenta 3 dias tranquilamente. Mas para isso é muito importante você selecionar os morangos para fazer esse doce. Então, se ele tiver com amassadinho, sorando, já descarta, porque ele tem que estar perfeito para não ficar sorando água aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa maravilha e na próxima aula eu vou ensinar um bolo gelado para você que você vai arrebentar de vender. Vamos lá!